falar um pouquinho hoje sobre tecnologia de fabricação das borrachas, né? Que por mais que a gente não consiga observar muito bem, às vezes, mas borracha faz muito parte do nosso cotidiano, né? A gente viu aula passada que era um ponto bem claro, bem extravagante, que seriam os plásticos, né? Afinal, se você parar e olhar à sua volta, é impossível não ter algo de plástico, assim dizer, né? As borrachas, elas seguem uma tendência bem parecida, mas com uma diferença sutil, porque muitas vezes a gente não consegue distinguir a diferença entre plásticos e borrachas, né? Então, aula passada a gente viu que os plásticos basicamente vão ser estruturas poliméricas que vão ter uma macroestrutura que forma suas características, né? Eles vão ser rígidos à temperatura ambiente e são produtos de polimerização de monômeros em diferentes situações. Quando a gente vai falar de borrachas, a gente vai falar de um processo um pouco diferente, onde a gente não vai ter a necessidade desta polimerização, por assim dizer. Quando a gente for falar de borrachas naturais, nós vamos ter apenas um tratamento de uma extração natural, e quando formos falar das borrachas sintéticas, nós já vamos ter resíduos polimerizados, né? Nós só vamos mudar suas características com alguns aditivos ou alguns processos, tá? Mas essas estruturas já são pré-existentes, por assim dizer. Então, como a gente não sabe ao certo a origem, a data histórica da produção das borrachas, nós vamos contar a partir do primeiro relato histórico, tá? Esse relato ele foi em 1492 com Cristóvão Colombo, né, descobridor da América. E quando ele volta à corte da Espanha, ele exibe algumas estranhas bolas que pulam, né? Então, essas bolas eram feitas de borracha natural, que eram utilizados aqui pelos nativos da América, né? Então, essa situação, ela remete justamente a uma utilização rudimentar do plástico na formulação de alguns artefatos. Isso daqui já indica que o uso da borracha natural, ela vem de bem antes desse período, afinal, os nativos daqui, que a gente chama de índio, né? O termo índio é bem inadequado, por assim dizer, ele já tinham conhecimento dessa tecnologia, eles já utilizavam esse material na produção de diversos artefatos, inclusive de bolas e calçados e materiais para poder guardar líquidos, dentre outros. Tá? E não só o uso desses materiais, mas já havia algumas tecnologias associadas a ele, como a questão do cozimento e a questão da mistura para poder melhorar suas propriedades. E aí, lá na frente, depois desse grande salto aqui, né, de quase 250 anos, a gente vai para 1736, onde o cientista francês James Marie de la Condamine, ele visita a região da Amazônia e leva algumas amostras da borracha, né, da amazônica, e ele revela a seguinte expressão: estranho leite extraído de uma árvore é utilizado na fabricação de rústicos calçados, sacolas e brinquedos, né? Então você vê aí que já existe o primeiro relato da extração, isso daqui foi levado à Europa novamente, e de sua aplicação. Então isso daqui, essa posso dizer, essa observação chamou muito a atenção do Império, né, português, espanhol, e com isso mudou, fez a galera crescer os olhos pro lado de cá, porque, ora, se eu tenho algo que eu posso tirar de uma árvore que ele serve para poder fabricar uma série de coisas, isso daqui quer dizer que eu posso ter uma fonte de matéria-prima quase que ilimitada. Basta eu trabalhar as minhas plantações, né? E basicamente assim foi feito, né? Dando um passo um pouquinho à frente, a gente tem em 1750, onde lá em Belém do Pará se inicia a produção de botas para o exército português. Era um processo bem rudimentar da industrialização da borracha. E aqui a gente teria ainda a borracha
que nós chamamos de borracha crua, ou seja, nós não tínhamos processos que diminuíssem o seu grau de, como é que eu posso dizer, a sua reologia, ou seja, ele ainda era meio fluido, meio pegajoso. A gente não tinha processos bem controlados para poder aumentar a dureza desses materiais, né, que nós chamamos depois de vulcanização. Então, basicamente, a utilização desse material extraído in natura e cozido, ele já era utilizado para a produção de botas, por exemplo, mesmo sem suas características otimizadas, mas ainda assim bem útil. Em 1770, a borracha é usada para poder apagar traços feitos a lápis. Então aqui nós já começamos a dar uma outra aplicação mais doméstica, né? Menos bélica a borracha. Mas aqui a gente teve um grande salto, né? Que foi justamente quando Thomas Hancock, ele em 1820 começou a estudar estruturas a partir da borracha, e em 1820 ele criou uma máquina que foi chamada depois de mastigador, ou máquina mastigadora, né? Thomas Hancock, ele era inglês e é conhecido como o pai da indústria inglesa da borracha. E esse daqui foi um grande marco para esse assunto, porque foi justamente na Inglaterra que começou a ser desenvolvida a maior parte da tecnologia que nós vamos ver. Praticamente todos os equipamentos que nós conhecemos hoje da indústria da borracha foram criados lá e nessa época. Tá? Eles apenas sofreram algumas modificações para poder se tornarem mais robustos e mais rápidos, mas o processo é exatamente o mesmo que era utilizado em 1820. Tá? Então eu vou falar sobre cada processo individualmente também, mas justamente esse carinha, Thomas Hancock, que criou o mastigador, uma estrutura, um equipamento que ele foi feito para poder triturar a borracha em pequenos pedaços para que ele possa ser remoldado ou reutilizado em outras situações. E em 1837, ele patenteou o seu misturador, no qual era possível pegar a borracha, né, triturada, e adicionar ali alguns materiais para poder melhorar suas características, suas propriedades. Mas esse misturador que ele patenteou em 1837 não foi o primeiro misturador da história, porque entrou outro carinha na jogada, que foi justamente o Edwin Schaefer, que... Opa, desculpa. Em 1820, ele desenvolveu o misturador aberto. Então, basicamente, você pegava aquela borracha moída pelo mastigador do Thomas Hancock e podia colocar nesse misturador aberto, onde você tinha ali a capacidade de colocar N aditivos de tal forma que você tinha uma melhora da estrutura. E em 1836, ele criou duas máquinas que foram bastante importantes também no processo de melhora de propriedades da borracha, e o que diversificou muito a sua aplicação foi justamente a máquina de calandra e a máquina de indução, tá? Que basicamente vão ser duas estruturas principalmente voltadas à melhora das propriedades da borracha, principalmente para poder diminuir aquele aspecto mais pegajoso e aumentar a rigidez e a elasticidade desses materiais. Já em 1827, né, o Brasil inicia a exportação da borracha natural. Então, nossos principais clientes eram Europa e Estados Unidos. E aqui, 1827, guardem essa data, iniciou a exportação. Isso foi ótimo. Se você for parar para ver nessa época aqui, a economia brasileira teve um boom gigantesco devido justamente à venda da borracha natural. Isso foi muito bom, até que algumas coisas começaram a atrapalhar nosso processo, que essas coisas, digamos assim, né, esses eventos, marcaram muito a história da economia do Brasil também nessa época, tá? Eu vou chegar lá. Mas um outro marco de extrema importância que nós tivemos quanto à história da borracha foi em 1840, quando Charles Goodyear, nos Estados Unidos, inventa o processo de vulcanização. E com isso, a aplicabilidade da borracha se torna infinitamente maior, uma vez que agora esse material poderia possuir diferentes características bem mais aplicáveis no cotidiano ou na indústria, tá?
E vale-se ressaltar aqui também que o Henry Ford, né, o inventor dos automóveis, ele começou a utilizar, em 1845, as primeiras estruturas, né, desculpa, o Henry Ford, ele começou a utilizar também essa borracha. Então, isso fez que ação animal, né? No caso, o pneu de borracha confeccionado por Thompson, como sendo o principal principal estrutura de deslocamento de pessoas e de cargas. A partir de 1845, ele ganha uma nova vertente, onde as rodas originalmente eram feitas basicamente de madeira e metal, né, e agora ganha-se borracha. Então, a estrutura, a confra cada vez mais diversificada. E aí, a imagem de Charles Goodyear, né, como disse, o inventor da vulcanização, que é um dos processos que nós vamos falar mais à frente, mas a vulcanização clássica, basicamente, é a adição de enxofre à estrutura da borracha, fazendo com que nós tenhamos uma melhora das características mecânicas desse material, principalmente no que se remete em termos da resistência mecânica. Tá bom? E aqui foi onde tudo começou a mudar, quando a gente fala de economia brasileira e história da borracha, né? Que em 1875, o plantador inglês Henry Wickman, a serviço do Império Britânico, coleta sementes da seringueira no Vale dos Tapajós e envia para Sir Joseph Dalton Hooker, que é esse carinha aí da imagem, tá? O Sir Joseph, ele trabalhava no Jardim Botânico de Londres e, posteriormente, ele levou esse material para algumas colônias inglesas ali no sudeste da Ásia, tá? Então, nesse momento, nós começamos a ter a multiplicação e a descentralização da Hevea brasiliensis, vulgo a seringueira, né, que nós conhecemos aqui. Então, essa árvore ela é nativa aqui do Brasil, mas começou a ser muito difundida no sudeste asiático. E aí, se você for parar para ver, em termos climáticos, nós temos condições muito parecidas, né, um com o outro. Porém, se você for parar para ver, aqui no Brasil, nós ainda tínhamos alguns certos problemas, porque nessa época que a nossa estrutura política não era tão bem aberta ao governo inglês, por exemplo, né? Nós tínhamos uma estrutura muito fechada, principalmente onde aqui nós tínhamos basicamente portugueses, espanhóis, até holandeses que vieram para cá, tiveram muita resistência também, né? Mas nas regiões brasileiras que eram mais propícias ao plantio dessas árvores, ainda tinha uma resistência política muito grande. E aí o que aconteceu, né? Quando dá 1888, inicia-se a produção de pneumáticos utilizando o veículo motor a combustão, né? Então, com a invenção do automóvel por Henry Ford e desses pneus, né, que a gente vai chamar de indústria de pneumáticos, há uma revolução no sistema de transportes do mundo. Então, para poder ver, antigamente, os pneus eram utilizados na produção de algumas botas, por exemplo, em materiais para casa, mas agora essa indústria ela se diversifica e começa a ser utilizada também na indústria de automotivos, onde foi uma indústria que cresceu muito nos próximos anos aí que vieram a seguir, né? E com o uso desse material para essa finalidade, essa indústria ela teve que se modernizar, teve que criar novos parâmetros de automatização e mecanização para produção em larga escala. Então foi a partir daqui que o processo de produção da borracha começou a ter uma otimização, tá? E 1890, Manaus é o centro de exportação de borracha e de um aglomerado urbano no meio da selva amazônica torna-se uma capital moderna. Edifícios com estilo arquitetônico europeu,
são construídos a partir de 1880, e um exemplo é o Teatro Amazonas, que foi inspirado na arquitetura francesa, né? Então Manaus passa a ser chamada de Paris dos Trópicos, e a segunda cidade brasileira a instalar iluminação elétrica. Isso daqui você vê que é justamente um viés econômico, né? O retorno econômico da extração da borracha, né? Nós tínhamos ali basicamente uma região meio que, não vou dizer esquecida, mas pouco desenvolvida, no meio da selva, que cresce gigantemente em poucos anos. Né? Essas imagens que eu coloquei aí são justamente do Teatro Amazonas, tá? Para vocês poderem dar uma olhada na arquitetura dele, em como ele foi bem desenvolvido. Mas isso chamou a atenção de grandes indústrias europeias, porque elas precisam de matéria-prima, elas precisavam de tudo isso para poder começar seus processos de produção de materiais. E agora, 1890, você vai ver que já estava 10 anos após a utilização dos pneumáticos em automotores, então a aplicação dos pneumáticos era muito grande, a produção dos automotivos era muito grande, né? Então aqui existia a real necessidade de extração desse material. E se a gente for um pouco mais à frente, a gente vê aqui que em 1911 o Brasil exporta 45 mil toneladas de borracha. Mas nesse período já é afetado pela concorrência das colônias inglesas no Sudeste Asiático. Né? Então, se você for parar para ver, em 1912 a gente já deixou de ser o maior exportador mundial de borracha, perdendo ali para Indonésia, Singapura e Malásia, tá? Que eram justamente colônias inglesas nessa região do Sudeste Asiático. E em 1915, com o fim do ciclo da borracha, a economia amazônica entra em rápido declínio e a seringueira é introduzida no estado paulista pelo coronel José Propício de Araújo Ferraz, esse senhor aí da imagem, né? Então, as estações amazônicas da seringueira já estavam assim, bem defasadas. Como o pessoal não queria mais ficar por lá na Amazônia, porque apesar de ter se tornado um grande centro urbano, se você for parar para ver aí, foi uma diferença de 25 anos. Então, poucas pessoas, digamos assim, tinham suas raízes firmadas ali na Amazônia. Eles começaram a deslocar essa plantação para o interior paulista, justamente para poder ter condições mais propícias, um ambiente menos agressivo e para poder estarem mais próximos às suas colônias, né? Então a gente vê um grande deslocamento dessas plantações, justamente nesse período de 1915. E em 1927 tentou-se fazer uma última tentativa, né, para tornar o Brasil novamente uma grande potência da extração da borracha natural. E a companhia Ford instala a chamada Fordlândia, às margens do rio Tapajós. Fez o plantio de 4.070 hectares de seringueira, mas foi uma tentativa frustrada, porque a indústria Ford, ele tentou, mas não contava com alguns detalhes, né, como algum desconhecimento da floresta amazônica, quanto justamente a pragas, a animais que assustavam muito os seringueiros nessa época, né? Afinal, a biodiversidade amazônica é gigantesca e tem muitos animais que apresentam risco real a eles. Mas o pior de todos os males, neste caso, foi o ataque do chamado mal das folhas, que é esse fungozinho que eu coloquei nas imagens, que ele ataca primeiramente as folhas, né, fazendo com que todas ressequem, venham a cair, e depois ela vai entranhando até o caule e torna ele oco. Isso daqui consome a árvore por dentro também, tá? Então foi justamente esse grande insucesso dessa plantação da indústria Ford foi devido a essas pragas da lavoura. Mas as indústrias Ford, como eles também tentaram fazer esse investimento no Brasil, mas eles não colocaram todos os seus investimentos num único ponto. Eles também fizeram uma outra plantação, no caso em Belterra, e também não teve muito sucesso. Dessa forma,
eles acabaram ficando retidos novamente às colônias inglesas no Sudeste Asiático, que ainda hoje são os maiores produtores mundiais desse material. Né? Se você for parar para ver, durante esse período, muita tecnologia foi desenvolvida, tanto em termos agrícolas como em termos de cultivo. Né? E aí a gente chega na época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o Japão invade regiões produtoras de borracha do Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial, e é celebrado um acordo entre Brasil e Estados Unidos para o incremento da borracha natural nativa na Amazônia. O governo encaminha milhares de nordestinos para a Amazônia, que era o chamado Exército da Borracha, tá? E o desinteresse pelo produto brasileiro ele declina novamente no final da guerra, com a liberação das regiões produtoras do Sudeste Asiático. Porque, tipo, quando o Japão invadiu essas regiões, eles estavam usando toda a borracha natural em seu benefício próprio. Produção de borracha, vedação, produção de peças para aviões e carros, entre outros. Né? A partir do momento que acabou-se a guerra e essas rotas comerciais voltaram a circular a borracha natural, não tinha por que os países estarem se aliando ao Brasil para poder consumir esse material, uma vez que aqui nós tínhamos um produto que não tinha quantidade suficiente para poder abastecer, né, os compradores, e era um produto de maior custo atribuído. Então, não fazia muito sentido isso. Quando a guerra acabou e essas rotas voltaram à ativa, obviamente o Brasil voltou ao declínio do látex. Né? Então, eu coloquei aqui um breve histórico para vocês poderem entender o processo. Né? Vocês veem que começou basicamente com observações de estruturas bem rudimentares, mas a parte industrial veio bem recente mesmo. Né? Você vê que é uma coisa de 1880, 1820 foi que surgiu a primeira máquina, né, de mastigadores, mas aqui eu coloquei basicamente alguns fluxogramas de processo base para a gente poder começar o estudo sobre a indústria da borracha, né? Porque eu vou falar de cada etapa, de materiais, de métodos, e aí é interessante a gente ver pelo menos o processo base para a gente poder entender onde cada etapa dessa vai entrar e qual sua importância. Tá? Então, eu coloquei aqui que no processo base nós vamos ter um misturador, onde nós vamos colocar as estruturas platificantes com algum aditivo, aqui nesse caso um negro de carbono, mas também o negro de fumo é muito aplicado. Tá? E aí, nesse misturador, que é misturador interno, vai jogar no misturador aberto. Esse misturador aberto, ele já vai ter um reprocesso de mistura desses dois, uma homogeneização e um início de formação de placas ou fitas dele. Depois ele passa por um processo de bent-off, que é um arrefecedor, no qual ele vai ter o primeiro processo de esfriamento dessas placas ou fitas, e ainda assim ele vai ter um estiramento deles para poder deixar na grossura, na espessura necessária para a produção dos materiais. Tá? E aí, após isso, ele vai ser dividido em mantas ou tiras. No nosso misturador interno, nós vamos ter basicamente a grande mistura como um todo, né? Você vê negro de carbono, plastificante, borracha e alguns aditivos, tudo isso no misturador interno para depois ir para o misturador aberto. Tá? Então, basicamente, a borracha ela vai ser uma mistura de várias substâncias que eu vou adicionar todas juntas ali no meu sistema, e a própria mistura física deles vai fazer com que ele ganhe suas propriedades mecânicas e químicas. Tá? Coloquei aqui outro esqueminha só para poder a gente entender a parte do reuso e as etapas principais, mas olha só, no meu processo de produção ainda, eu tenho a matéria-prima, que eu vou fazer a misturação. Essa mistura vai ter uma preparação também, tá? Que é onde eu vou justamente fazer a laminação ou a fiação deles. Passa pelo processo de vulcanização para poder melhorar suas propriedades físicas. Vai para o acabamento e depois já é a venda. Depois do meu produto final cair em mau uso, né, ou deixar de ser utilizado,
Eu posso ter a devolução, o refugo, né, que seria a reutilização dele, ou eu posso ter a micronização, que é a quebra ou mastigação desse material por completo para ele poder voltar a ser matéria-prima. Então eu só vou novamente preparar ele na forma de placas ou fitas, às vezes nem a vulcanização precisa, já passo para os acabamentos finais. Então você vê que, basicamente, a borracha ele é um processo de mistura física, né? E quando eu vou ter os meus processos de reuso, basicamente eu tenho um remolde deste material. Outro sistema que eu coloquei aqui foi para poder fazer os processos de defesa de borracha. Então isso daqui basicamente é um processo de capeamentos de cabos metálicos, tá? Então de um lado eu vou ter preparação do metal, engorduramento, desencapamento e aplicação do sistema aderente. Mas aqui do lado da borracha, olha só, eu tenho a matéria-prima, que eu vou colocar aqui a produção do meu composto. Nesse caso aqui, é justamente os meus misturadores, onde eu vou colocar aqui os meus aditivos, os meus corantes, todos os meus modificadores de estrutura eu vou colocar aqui. Depois ele pode passar por uma pré-formação, calandragem ou extrução. Cada um desses processos aqui é referente à formação, a moldagem deles. Tá? Então, dependendo do tipo do capeamento que eu vou fazer, eu posso fazer aqui algum desses métodos para poder ter o formato adequado. E aí depois eles podem vir para preparação, onde eu vou colocar o meu cabo metálico aqui, para ele sofrer uma moldagem, uma vulcanização em prensa, ou eu posso pegar esse material aqui, já pré-moldado, e junto com a aplicação do meu cabo, ele pode ir para confecção ou vulcanização em autoclave. Tá? Então, você vê que o processo em si ele é bem simples. O que vai estar diferenciando um processo do outro vai ser justamente a minha matéria-prima e os meus aditivos. Então, eu separei uma grande sessão da aula de hoje para a gente poder estar falando sobre isso. Né? Que matérias-primas eu vou utilizar, quais suas aplicações, quais suas diferenças estruturais, que aditivos eu posso colocar, o que é vulcanização, o que eu posso fazer para poder melhorar a minha vulcanização e assim por diante. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre as borrachas, que é o nosso foco aqui principal, mas agora falando um pouco mais especificamente sobre sua origem. As borrachas, até agora, se você for ver, eu comentei basicamente sobre a estrutura da borracha natural, né? Que é aquela tirada da seringueira. Mas além dela, eu tenho também as borrachas sintéticas, que basicamente são produtos da indústria petroquímica. Tá? Normalmente, se a gente for olhar para a destilação dos produtos petroquímicos, nós vamos ter diferentes faixas de extração, onde nós vamos ter os gases, como o gás natural veicular, né, ou chamado só gás natural, que também pode ser muito utilizado na indústria, até a gente já comentou sobre isso. Os destilados líquidos, nós vamos ter combustíveis, vamos ter solventes, e dentre outros, mas nós vamos ter também os destilados sólidos, que podem ser os resíduos de borracha, de asfalto, de piche, né? Então, dentro desses destilados da indústria petroquímica, eu posso ter os materiais sintéticos, tá? As borrachas sintéticas. E para poder fazer uma comparação aqui rapidinho, a borracha natural ela basicamente vem do látex, tá? Que é proveniente da Hevea brasiliensis, vulgo seringueira, e a borracha sintética ele pode vir de produtos derivados do petróleo ou de derivados do gás natural também, uma vez que a gente consegue fazer um processo de polimerização dele e atribui a ele propriedades de elastômeros. Então, o que é a borracha natural? Né, que, digamos assim, é um dos nossos principais termos de análise aqui no Brasil. Basicamente, a borracha natural é o produto sólido obtido pela coagulação de látices de determinados vegetais. Né? E extraída do látex, o produto da biossíntese da seringueira. O látex é composto basicamente por 35% de hidrocarbonetos, principalmente o isopreno, que é o monômero da borracha, que após o cozimento, ou após
alguns processos de interação, ele pode se tornar polímero, né? Então, os processos de vulcanização, por exemplo, ele entra muito em diminuir a quantidade de isopreno monômero na estrutura da borracha, tornando também uma estrutura mais contínua e interligada, tá? 49% dessa mistura é soro, seria líquido, né? Então o cozimento ele serve também para poder diminuir essas quantidades. E 16% é o que nós chamamos de fração de fundo, onde ali nós vamos ter algumas outras estruturas que vão estar contidas na seiva da seringueira, onde essa fração de fundo pode atribuir também algumas características específicas às nossas borrachas. Tá? O látex, basicamente, ele sofre uma extração que é feita pela chamada sangria na seringueira. E essas seringueiras são cortadas na forma de escama e são coletadas em pequenas tigelas. Tá? Isso daqui, por mais que seja uma extração bem primitiva, por assim dizer, é um método que ainda hoje é utilizado para a extração natural do látex. Tá? E aí, se a gente for parar para ver, o processamento da borracha natural ele pode se dar em dois sentidos. Tá? Nós podemos ter, basicamente, o processamento da borracha sólida e do próprio látex em si. Mas tudo começa com a sangria da seringueira, no qual há a coleta. Tá? Se nós formos ter o processo sólido dele, nós vamos ter a filtragem e a adição de ácido. Tá? E aí vai ser feita uma polimerização. Então, nessa filtragem, nós vamos estar retirando ali o corpo de fundo dessa seiva, e a adição desse ácido serve como um iniciador de polimerização. Tá? Então, daí nós vamos ter um bloco de borracha que é chamada fardo. Tá? Então, ele vai passar por um processo de moldagem ou de extrução em cilindros, tá certo? No qual pode ser feita a secagem com fumaça ou a secagem ao ar e depois o empacotamento deles. Então você vê que basicamente a polimerização é feita com a adição de um ácido e a moldagem feita por esteiras em cilindros, no qual vai formar mantas desse material em borracha, essa borracha sólida, tá? Já por outro lado, se eu quero o processo líquido, eu vou trabalhar um pouquinho diferente, tá? Então, no processo líquido, eu vou pegar essa seiva da seringueira e vou colocar ali num reator, onde eu vou filtrar ela, também para poder retirar o corpo de fundo. Vou adicionar alguns agentes de conservação e eu posso ter dois tipos de processo. Tá? O primeiro seria o creaming, onde eu vou colocar ele em meio aquoso, tá? E ali eu vou ter um sistema em duas fases, onde eu vou retirar apenas o látex e os resíduos não desejados vão ficar na água. O outro seria um processo de centrifugação, onde eu vou centrifugar esse látex com água e novamente eu posso separar o látex da água e eu tenho um processo ali de purificação deste material. Então você vê que eu posso ter diferentes produtos a partir da seiva da seringueira, só vai depender da aplicação que eu quero dar a eles. Quando eu falo um pouquinho de propriedades da borracha natural, eu vejo basicamente que o monômero, né, por assim dizer, da borracha natural, que é o isopreno, ele pode sofrer um processo de polimerização, formando o chamado poliisopreno, né, e ele vai ter uma série de propriedades e, devido às suas propriedades, diferentes aplicações. Então, o látex que eu trabalho com aditivos, com alguns incorporantes, com cargas, eu posso dar a eles boa resistência à tração, que basicamente são usados em pneus em geral. Posso ter boa elasticidade, um exemplo de sua aplicação são em luvas cirúrgicas. Resistência ao calor, aqui como aplicação tem preservativo, mas ele é muito utilizado também na vedação de sistemas mecânicos, né, principalmente que operam a elevadas temperaturas. Flexibilidade a baixas temperaturas, nós vamos ter aí solados de calçados. E excelentes propriedades dinâmicas, que seriam correias transportadoras, né? Ou
correias dentadas, correias lisas, mas correias que servem para poder transferir energia cinética rotacional de um ponto mecânico para outro, tá? Então, hoje nós temos várias aplicações e aqui alguns exemplos delas. Já quando eu falo das borrachas sintéticas, eu tenho basicamente que essas borrachas elas decorrem da polimerização de isoprenos, principalmente os isoprenos que são decorrentes da indústria petroquímica. Como já comentado, alguns podem ser subprodutos de gases naturais ou da própria destilação do petróleo, tá? Então, essa polimerização desses isoprenos, eles podem apresentar inúmeras combinações, tá? E formam um produto com características semelhantes à da borracha natural, mas nas suas inúmeras variações proporcionam características singulares a cada uma das borrachas. Então eu posso trabalhar aqui com N tipos de borracha estética diferente para ter diferentes aplicabilidades a elas, tá? E aí eu aproveitei e coloquei alguns tipos aqui para a gente poder ver diferentes borrachas sintéticas e suas aplicações. A primeira delas que eu coloquei aqui foi o neopreno. E o neopreno hoje é um material muito utilizado, principalmente quando você precisa de materiais que precisam de resistência a condições elevadas de pressão, temperatura, sejam eles elevados para cima ou para baixo, né? Então você vê, por exemplo, que o neopreno ele é utilizado muito em roupas de mergulho, em materiais que exigem resistência mecânica, resistência à tração, tá? O chamado neopreno, ele possui como base o cloropreno, tá? Que é essa molécula aí que eu coloquei para vocês, no caso já a estrutura do polímero, tá bom? Os primeiros sintéticos dessa estrutura foram feitos nos Estados Unidos e ele é aplicado, como eu disse, em condições extremas, porque ele é resistente a agentes deteriorantes como óleos e calor, tá? Outra estrutura muito comum de a gente ver é a nitrílica, tá? A borracha nitrílica, ela tem um processo semelhante ao SBR, ou tipo de borracha sintética, mas ele tem uma resistência a óleos e solventes, a abrasão, a alta tensão de ruptura, tem boa resistência ao calor, possui características de impermeabilidade aos gases, baixa deformação por compressão e é muito utilizado sendo recomendável utilizá-la em óleos derivados de petróleo. Então, as luvas nitrílicas, elas são muito utilizadas quando você precisa mexer com resíduos pesados, principalmente derivados de petróleo, ou quando você vai utilizar, você tem que operar com resíduos de baixíssima polaridade aquecidos, né? Então, por exemplo, essa luva preta é muito comum a gente ver com o pessoal que cozinha, né? Essas luvas nitrílicas, principalmente carnes. Basicamente por isso, quando você para poder ver essas luvas nitrílicas, elas são altamente resistentes a elevadas temperaturas, elas não vão derreter ou ficar moles a elevadas temperaturas, e elas conseguem resistir muito ao ataque químico desses materiais, como eu disse, de baixíssima polaridade. Então, se você pega solventes orgânicos muito fortes, por assim dizer, né, bastante apolares, as luvas nitrílicas elas ainda conseguem resistir a esse ataque, tá? Por isso, uma grande vertente da sua aplicabilidade hoje. Um outro caso muito comum são os silicones, também no caso a base VMQ, né? Porque o silicone em si, ele pode ser expresso em várias formas, resina de silicone, óleo de silicone, mas aqui falando da borracha de silicone em si, tá? Ele é diferente porque a base dele é de silício, tá? Não é apenas carbono, né? Como aqueles isoprenos comuns que nós vimos. E ele possui excelente resistência a baixa e alta temperatura, então você consegue colocar ele em condições bem diferenciadas que ele vai resistir. Tanto é que muitos utensílios de cozinha hoje eles são feitos à base de silicone, né? Coloquei aqui alguns de manuseio de alimentos, mas é muito comum hoje a gente ver formas de silicone também, formas para bolo, para empada, essas coisas, né?
Aqui, tipo, quando eu faço o pão de queijo, por exemplo, eu vou colocar no forno, eu coloco umas forminhas de silicone. Dá bonitinho também, né? Que ele resiste a elevadas temperaturas. É maleável, resistente, não libera monômeros, de ótimas características. E outra condição também bem interessante é porque ele tem alto isolamento elétrico e contra solventes. Então, normalmente se usa esses O-rings de silicone para poder vedar alguns materiais que você pode ter ali proveniente, você pode ter passagem de corrente elétrica ou vazamento de solventes, né? Como, por exemplo, esqueci, não é retífica, retentores, pronto, retentores de óleo em automotores, retentores de lubrificante em equipamentos pesados, né? Normalmente essa lubrificação e esse vedamento pode ser feito com silicone, tá? Um que eu coloquei aqui, eu estava até pesquisando esses dias e encaixou perfeitamente aqui, é o etileno propileno dieno monômero, tá? Também chamado de EPDM. Se vocês forem procurar por esse carinha aqui, é mais fácil vocês acharem borracha EPDM do que por esse nome completo, tá? Mas ele tem duas características que são muito interessantes, que é excelente estabilidade térmica e alta resistência a agentes químicos. Então, ela é muito comum para ser utilizada dessa forma aqui, ó. Se vocês não entenderam direito essa imagem, isso daqui é o telhado de uma casa. E você pode aderir a ele placas de EPDM. Aqui no Brasil a gente chama isso aqui de manta asfáltica, né? Muito utilizado para poder impermeabilizar lajes, por exemplo. Se eu tivesse com a minha câmera ligada, eu mostrava aqui para vocês que eu estou olhando para uma, por exemplo, né? E você vê que você consegue colocar placas de uma borracha sobre o telhado e ele vai conseguir impermeabilizar ele. Quando você para ver suas características, ó, excelente estabilidade térmica, não importa se está chovendo, se faz frio, se faz calor, ele tem essa estabilidade. E alta resistência a agentes químicos, ou seja, se você for ver aqui, por exemplo, estou numa região de elevada maresia, né? E ele resiste. Se eu estou numa região que tem uma incidência de raios UV gigantesca, mas ele resiste, né? Por isso, essas propriedades e a aplicabilidade dele. Por isso que a gente pode utilizar ele, por exemplo, assim, a céu aberto, para poder proteger outras peças. E tem também o EPDM floculado ou granulado, que seria esse aqui. Também muito utilizado para pisos ou para impermeabilização, tá? E se nós utilizarmos ele também em pisos, ele pode ter como um efeito secundário que é a absorção de impactos. Esse piso aqui ele é muito comum em locais onde você tem operação de máquinas pesadas, onde você tem impacto de materiais de peso, materiais rígidos, como chão de empresas, de indústrias, de armazéns, né? Ele absorve o impacto, não se deforma e evita o choque direto com o solo, que poderia estragar o material, né? Hoje em dia, muitas academias estão adotando também esse tipo de piso aqui. Depois nós temos aqui o acrilato de etila, mais comum vocês encontrarem pelo nome de poliacrilina, poliacrílica, tá? Ou ACM, que ele possui alta resistência à oxidação, mas possui pouca resistência a ácidos, tá? Então, se você for ver a aplicabilidade dele, é mais voltada para formulação de retentores, né? Retentores de óleo principalmente, que basicamente seriam sistemas de vedação de óleo em sistemas no qual você opera em temperaturas elevadas. Coloquei aqui também o polietileno clorosulfonado, também chamado de Ipalon, tá? E ele possui características muito boas, que seria alta resistência a elevadas temperaturas, tá? Então, normalmente, eles são utilizados no recobrimento de cabeamentos elétricos, onde ali, se você tiver uma falha no cabeamento que mostra elevada resistência elétrica, aquele cabo vai começar a aquecer, tá? E quando ele aquece, é interessante que, em caso de curto, por exemplo, o cabo vem a romper.
A borracha não. Porque se a borracha romper junto com o cabo vai ficar solto, pode entrar em contato com outros e assim fazer toda a rede pegar fogo. Então, a grande maioria dos cabos, como estou vendo aqui o meu... Mas eu estava até aqui com a fonte antiga no meu notebook, que eu ia mostrar para vocês exatamente isso. Teve um pico de energia aqui, por exemplo, e nesse pico de energia, o cabo do meu notebook ele rompeu internamente, ou seja, a fiação de cobre por dentro dele rompeu-se, mas a borracha não, justamente porque ele é feito de ípalon. Né? E o que acontece? Claro que a fonte foi para o saco, né? Mas se a borracha tivesse rompido juntamente com a fonte, aquela parte que estava conectada à tomada poderia estar ainda dando choque, fechar circuito e acabar com toda a instalação elétrica aqui de casa, né? Então ele justamente não rompe para poder manter esse efeito de segurança. Mas além disso, ele possui uma aplicabilidade voltada a coletes, salva-vidas, barcos infláveis, devido a essa resistência mecânica elevada. Então você consegue operar com grandes pressões sobre ele, tá? Dessa forma, fazendo com que você consiga ali inflar esses materiais, colocar pressões ali dentro de 10, 12 atm, né, extrapolando, dependendo da grossura da sua parede, até 25 atm de pressão ali dentro, e ele consegue sustentar, ele consegue ter essa resistência mecânica, tá? Um outro que eu coloquei aqui foi o fluorpolímero Viton, também muito chamado de FKM, e ele possui resistência a fluidos e resistência a produtos de petróleo. Então, se vocês forem ver todas essas peças que eu coloquei aqui ao lado esquerdo, todos eles são peças específicas para vedação de materiais automotivos, né? Ali no motor você vai ter sistema de resfriação, você vai ter sistema de circulação, sistema de transporte para combustão, e todas essas peças são feitas de aço usinado, né? Então, aço com aço não possui uma vedação muito boa, fazendo com que ali você possa ter o vazamento de fluidos. Então, a conexão que é feita entre uma peça e outra é feita com uma borracha como essa daí de FKM, tá? E aqui do lado direito eu coloquei algumas outras peças que vão ser basicamente conexões que nós podemos ter entre peças, no qual nós temos ali a passagem de fluidos ou de produtos petroquímicos, tá? Coloquei também aqui o poliuretano, pode ser uma borracha sintética, dependendo das suas, de como ele é produzido, tá? Ele possui ótimas propriedades mecânicas, até coloquei aqui essa roda, essas rodas do lado direito, né? Que essas rodas aqui, elas podem ter diferentes aplicabilidades, mas principalmente por causa do poliuretano combinar a elasticidade da borracha com a dureza do plástico, a gente consegue ter estruturas no qual você consegue passar roldanas por ela. Então eu posso trabalhar aqui com roldanas lisas, não preciso trabalhar com roldanas dentadas. Porque se esse material tem elasticidade como uma borracha, ele vai se moldar a roldana e quando uma roda gira, vai puxar a outra consigo. Se eu trabalho com polias dentadas, aqueles dentes vão se desgastando e eu preciso fazer a troca constante delas. Né? Já se eu uso essas rodas ou essas buchas de poliuretano, eu não preciso fazer a troca constante da minha correia, porque ela é uma correia lisa. Eu não dependo do consumo dos dentes da correia. Então, o que é que isso influencia? Ora, na indústria, muitos sistemas que usam correia dentada estão mudando para correias lisas para transporte de energia mecânica. Em carros, se você for parar para ver, muitos carros hoje em dia já usam correia lisa, né? Que o pessoal costuma dizer assim, tem que trocar a correia dentada. Correia dentada é uma estrutura que era utilizada há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente chama de correia dentada, mas se você for ver, a correia não tem mais dente. Né? Ela é uma correia lisa. Porque justamente os estiradores possuem roldanas de poliuretano que não precisam não tem essa tração mecânica dos dentes, né? E ali outro que eu coloquei foi a espuma de poliuretano, que é muito utilizado hoje,
principalmente para poder fazer vedação e para poder fazer isolamento térmico, tá? Essas espumas aí, elas são muito utilizadas hoje, por exemplo, quando você vai colocar uma janela, um box em alguma coisa, em alguma parede, né? Então você pode fazer o preenchimento com essa espuma. Ela basicamente vai ser como uma espuma normal, mas ela endurece e após endurecer, ela vai ter essa rigidez do plástico, uma certa elasticidade como a da borracha. Então ela serve para poder fixar aquele material e fazer com que ele absorva impactos mais facilmente, né? Sem que ele venha a trincar, por exemplo, no caso de janelas, boxes de banheiro, esse tipo de coisa. Então vamos falar do processamento da borracha natural, tá? Uma vez que, se você for parar para ver, as borrachas sintéticas por si só, elas, dentro de sua cada estrutura, já vai ter as suas características de interesse, tá? E aí eu não preciso ficar dando mais características àquela borracha sintética. Afinal, ela já tem o que eu quero, né? Agora, a borracha natural, por sua vez, eu posso dar N características para ela, ao depender do que eu quero, né? Então ela vai passar por alguns processos. Nem todos são obrigados, tá? Nem todos são obrigatórios. Porém, eu coloquei aqui os principais processos. Então, por exemplo, uma borracha que passa pela calandragem não necessariamente passa pela extrução, e vice-versa, tá? Mas eu coloquei aqui os principais processos da borracha natural para a gente poder comentar. Os principais vão ser a mastigação, que como eu já comentei com vocês, é basicamente a trituração da minha peça de borracha. Eu vou ter a mistura, que vai ser a adição de outros materiais para poder dar as propriedades que eu desejo. A calandragem é uma espécie de moldagem, onde eu vou ter a formação de chapas e tarugos. A extrução também é uma espécie de moldagem, onde eu vou ter a formação de fios. E, por fim, a vulcanização, que vai ser um processo para poder ter a melhora das propriedades do meu material. Vale ressaltar aqui a grande importância da vulcanização, que é o processo mais importante da indústria da borracha, porque se não fosse a vulcanização, a minha borracha natural não teria durabilidade suficiente, não teria dureza suficiente, não teria a propriedade ao toque, a reologia específica para a sua grande aplicabilidade. Então a gente vai até um pouco mais do nosso tempo falando da vulcanização, tá bom? E aí, inicialmente, eu coloco aqui a mastigação, que é um processo bem simples, que é o processo de triturar a borracha bruta e reduzi-la à condição mais maleável, né? Hoje em dia, nós utilizamos esse tipo de mastigadores aqui, onde nós temos dois sistemas helicoidais de metal que vão puxando essa borracha e triturando originalmente. Mas eu coloquei aqui o projeto dos dois mastigadores originais, tá? Então, essa patente aqui de 1916, do Thomas Hancock, né? Que era justamente o primeiro mastigador, onde nós tínhamos aqui o primeiro, o nosso acumulador, nosso abastecedor, e aqui nós tínhamos essas duas rodas metálicas que vinham triturando a borracha, e essa borracha era eliminada pelos dois vãos laterais. E depois outra patente também do Thomas Hancock, mas dessa vez um sistema um pouco mais aprimorado, já de 1923, que segue o mesmo princípio. Você abastece aqui por cima, os cilindros vêm triturando e aqui embaixo você tem mais duas rodas para poder fazer uma pré-filtragem. Se os pedaços forem pequenos o suficientes, eles vão para a esteira, se forem grandes, eles voltam para o meu triturador, né? Mas você pode ver que o processo utilizado há muito tempo atrás, ainda hoje segue a mesma mecânica, né? Só mudou a disposição do maquinário, mas o processo é o mesmo. E aí, depois disso, eu tenho a misturação, né? O processo de mistura. E nesse processo de mistura, eu tenho a fabricação o processo de fabricação de um artefato de borracha, né? Então, é a primeira e mais importante operação, pelo qual o elastômero é mastigado e, portanto, apto a receber os ingredientes que fazem parte da formulação e a reter
e a reter a suficiente viscosidade para se obter total dispersão. Tá? Então a misturação pode envolver 4 fases, que é a subdivisão, que também alguns autores chamam de própria mastigação, tá? A incorporação, que é quando você adiciona os outros materiais para ter as características específicas que você deseja. A dispersão, que é quando você vai estar de fato misturando eles. E a homogeneização, que seria a mistura até que a dispersão seja completa e você tenha a homogeneidade do seu material. Tá certo? Então eu coloquei aqui um exemplo de maquinário utilizado hoje, que é o moinho de mistura de borracha, onde basicamente você vai estar colocando aqui, desculpa, aqui é o moinho de mistura, mas aqui já está acoplado a um extrusor também, tá? Então, desculpa, um calendrador mesmo. Então aqui basicamente o que é que você vai ter? Um sistema de abastecimento no qual você vai colocar o seu elastômero e seus aditivos, e ele vai começar a girar aqui com algumas pás e algumas lâminas a fim de homogeneizar todo esse material que foi colocado aqui dentro. Tá certo? A calandragem, por sua vez, é um outro processo de transformação muito utilizado na indústria da borracha, tá? E que, se você for parar para ver, muitos artefatos eles são obtidos a partir de placas, folhas ou membranas de borracha, tá? Ou de borracha aplicada em alguns materiais com suporte de natureza têxtil ou metálico, como por exemplo, se você for parar para ver, é muito comum a gente ver tecidos emborrachados, inclusive a primeira estrutura que nós tivemos de calandragem também foi uma estrutura por Thomas Hancock. Ele foi basicamente uma calandragem de elastômero com tecido, né? E aquele exemplo que eu falei para vocês do cabeamento para a corrente elétrica com borracha, né? Então, eles passam por efeitos de calandragem. Então, basicamente o que vai determinar a facilidade que eu tenho da aplicação desse processo é o fator geométrico, né? Então, se eu pego uma peça quadrada de tecido que eu quero aplicar ali a ele uma película de borracha, eu vou estar utilizando justamente a calandragem no formato daquela peça. E a calandragem basicamente é isso, né? Eu vou moldar minha peça em largura e comprimento, tá bom? E eu vou estar dando ali as propriedades dimensionais, ou seja, eu vou estar criando placas, folhas, vou estar criando membranas, tarugos, eu vou estar dando molde à minha borracha, tá bom? Basicamente, eu vou criar o meu molde devido ao artefato que eu quero produzir. Se eu quero produzir, por exemplo, um pneu, eu vou criar uma tira de borracha com aquela dimensão daquele pneu. E depois eu vou começar a dar um molde a ele, né? Dar a solda e assim por diante. Então, coloquei aqui equipamento de calandragem, que normalmente nós temos a calandragem em cilindros, ó. Então você pode colocar aquela massa que sai do nosso misturador aqui acima, que ele vai passar por cilindros, que por sua vez vai passar por outros cilindros, que vai justamente moldando, dando a espessura e formato, tá? E aqui, por exemplo, essa borracha já passando por vários cilindros distintos para poder formar aqui minhas placas no final do processo. A extrusão, por sua vez, é outro método de moldagem que eu posso passar a minha borracha. Basicamente, ele é um processo contínuo, onde o composto de borracha é homogeneizado e forçado a escoar por uma fenda restrita que molda o material para poder produzir peças com o perfil desejado, normalmente fios ou tarugos, tá? A extrusão ela pode ter 2 tipos de equipamento, que são os mais comuns, que é a extrusora de êmbolo, tá? Que basicamente é a pressão necessária para forçar a passagem do composto de borracha através da fieira é produzida por um êmbolo, tal qual uma seringa, né? Então você coloca ali aquela sua massa de borracha, aquele seu material, e você, como se fosse dentro de uma seringa gigante, que mecanicamente é empurrado formando um fio, né? Bem simples. E o outro que eu posso ter seria a extrusora de fuso ou de parafuso,
no qual a pressão necessária para forçar a passagem do composto de borracha através da fieira é produzido por um fuso ou parafuso sem fim. Quando eu digo sem fim, é porque esse parafuso ele passa constantemente dentro da minha máquina, que vai estar empurrando esse material para frente, né? Como a gente viu lá na instrução de plástico. Na instrução de plástico nós tínhamos um parafuso que rotava continuamente, subindo o material para o êmbolo de aquecimento, né? Então a mesma coisa eu posso fazer para a instrução da borracha. Só vai mudar um pouquinho o modelo do meu equipamento. Então, ó, coloquei aqui a extrusora em êmbolo. Basicamente, nós colocamos a massa de borracha aqui em cima, né, no meu alimentador. E aqui, pneumaticamente, o êmbolo vai ser empurrado, forçando essa borracha contra esse cilindro. E aqui no final, eu vou colocar o molde que eu desejo, né? Já a extrusora de parafuso, eu vou ter aqui o meu alimentador, no qual a borracha vai ser inserida, e aqui dentro eu tenho um parafuso contínuo que vai estar empurrando o material contra aqui o bico da extrusora, que vai ter um molde do material que eu desejo, né? A extrusora de êmbolo, vale ressaltar que ele é um processo praticamente dito em batelada. Ele somente vai ocorrer quando o meu composto de borracha é alimentado, meu composto de borracha alimenta o meu equipamento, e o processo só vai acabar quando o êmbolo chegar ao fim. E aí depois o êmbolo volta à posição inicial e o processo é feito novamente. Por sua vez, o extrusor em fuso, o parafuso roda continuamente alimentando o bico do extrusor. Então, dessa forma, a extrusora em fuso é um processo contínuo, enquanto o de êmbolo é um processo em batelada. Isso aí a gente viu lá em operações unitárias. E aí chegamos ao processo da vulcanização. Tá? O processo da vulcanização, ele basicamente vai promover a transformação de algumas propriedades da borracha. Quando você faz essa vulcanização, você deixa aquele material apto às diferentes aplicações. Justamente porque você vai poder controlar aquilo que vai estar acontecendo no meio, você vai estar dizendo como aquele material deve se portar. Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de vulcanização. Seria a vulcanização a frio e o tratamento da borracha em altas temperaturas. Cada um deles vai ter aplicabilidades distintas e mecanismos distintos. Onde essa primeira imagem que eu coloquei aqui foi da vulcanização a frio, onde basicamente você pode pegar um material, como esse, coloquei aqui exemplo, esse Vulcaflex, mas existem vários outros, tá? E aplicar sobre a borracha. E ali você pode colocar numa prensa ou deixar ele em material, deixar ele em ambiente aberto, tá? E isso vai fazer com que os átomos de enxofre eles venham entrar na estrutura da minha borracha, fazendo a modificação dessas propriedades. Por outro lado, nós temos o tratamento da borracha em elevadas temperaturas, no qual nós vamos ter uma prensagem dessa borracha com o enxofre e o aquecimento. É um processo bem mais rápido e bem mais eficaz. Mas nem sempre você pode utilizar esse processo, principalmente ao depender do tipo de peça que você está tratando. Peças mais delicadas, por exemplo, não podem passar por um processo de vulcanização a quente, ou peças que possuem uma grossura muito grande, né? Se você for parar para ver, um pneu de trator, por exemplo, a vulcanização e aquecimento não conseguiria permear o suficiente para poder o enxofre entrar em toda a sua estrutura. Então, a própria vulcanização deveria acontecer, claro, em meio aquecido, mas também em parte dentro da misturadora, não somente no meu processo final, tá? Então, ao depender da peça de interesse, eu vou ter também diferentes processos de vulcanização. Aqui eu coloquei para vocês uma prensa hidráulica industrial, tá? No qual aqui a elas são colocadas peças de borracha, são adicionados aditivos de enxofre, mas também iniciadores e catalisadores das reações de vulcanização,
tá? Esses aditivos, eles vão servir para melhorar a permeação do enxofre da estrutura da borracha, fazendo com que nós utilizemos menos enxofre para isso, mas também diminuir o tempo necessário para que nós tenhamos a permeação dessas estruturas uma na outra, tá? A gente vai também falar um pouco sobre eles, foi isso que eu mudei de posição aqui. Então, basicamente, quando a gente para poder ver, no processamento da borracha, eu tenho a minha borracha bruta, tá? Que pode vir de dois termos. Eu posso ter o látex da borracha natural, que basicamente vem da coagulação da seiva da seringueira, ou eu posso ter matérias-primas para borrachas sintéticas, né? Que no caso são derivados do petróleo na maioria dos casos. E isso daqui é minha matéria-prima, ou seja, minha borracha bruta. Na mistura, quando eu vou fazer a mistura, eu posso ter aqui a adição de alguns aditivos, como acelerador, ativador, antioxidante, antiozonizante, aditivo para reforço, pigmento, dentre outros, né? Faço a mistura e eu vou ter o composto não vulcanizado. Ele passa pela moldagem e aí depois que eu faço a vulcanização ou cura, eu vou ter o meu elastômero final, tá? Note que trabalhamos esses processos individualmente até aqui, mas quando eu falo da estrutura da borracha vulcanizada, eu digo que eu vou adicionar enxofre à minha estrutura. Olha só o que eu estou fazendo. Imagine que eu tenho fitas poliméricas do meu isopreno, né? E quando eu faço a vulcanização, entre essas fitas de isopreno eu vou estar colocando aqui átomos de enxofre que podem estar se portando de diferentes formas, tá bom? Então eu posso ter a conexão fita a fita com alguns átomos de enxofre, posso ter a melhora de propriedades mecânicas, colocando alguns átomos de enxofre sequenciados entre si e ligando-se à mesma fita, posso ter o enxofre conectado aos meus aceleradores e posso ter as chamadas ponte de enxofre ou ponte de sulfeto ou tiopontes, tá? Todos eles conectados a uma estrutura de fita de isopreno, no qual melhora as propriedades desse material. Veja que, se eu tenho essas fitas isoladamente, eu tenho uma característica na qual uma fita pode se deslocar sobre a outra, tornando o material mais maleável, né, fazendo com que ele tenha propriedade de quebra ou de desgaste muito comum. A partir do momento que eu crio essas pontes aqui, que eu adiciono esse material conectando uma fita a outra, eu aumento sua resistência, eu aumento a chamada cristalinidade da minha borracha. Dessa forma, ela se torna menos quebradiça, ela vai soltar menos fios, por assim dizer, né? Então, eu mudo essa propriedade de tal forma que eu melhoro as características mecânicas dela. E aqui é uma representação menos linear, né, do tipo de modificação que pode ocorrer na borracha vulcanizada. Então você vê que eu tenho essas fitas emaranhadas do meu isopreno, né, ou do poliisopreno, e entre elas eu vou estar fazendo conexões cruzadas com o enxofre. Justamente essas conexões evitando que uma fita se desloque em função da outra. E aí a gente pode falar um pouco sobre os aceleradores da vulcanização. Afinal, nós vimos que a vulcanização é a adição do enxofre como intermediário dessa estrutura, né? Mas como é que eu vou fazer essa vulcanização? É só colocar enxofre sobre ele? Só jogar enxofre em cima da borracha e prensar? Não, não necessariamente, tá? Você poderia fazer isso, mas nos primeiros processos foram encontrados situações no qual você teria que fazer a prensagem a elevadas pressões na ordem de 100 atm, durante 480 minutos, tá? Em temperaturas de 150 graus Celsius. É um processo que industrialmente ia demandar muita energia e muito tempo, ou seja, ia se tornar menos viável. Então, por isso, nós fizemos justamente uma outra variação, né? Nós podemos trabalhar com ativadores e aceleradores da vulcanização. E assim, nós tornamos esse processo mais viável, o que deixou a indústria
da borracha muito mais economicamente participante. E aí nós temos os aceleradores da vulcanização. Como eu até já comentei alguns desses tópicos, mas vendo pelo que nós temos aqui, os aceleradores cumprem um papel essencial no processo de vulcanização da borracha, mediante ao retardo e a aceleração considerável da reação entre o elastômero e o enxofre sem o uso de aditivos. Aí eu vou até dar um ponto aqui. Você diz assim, como assim o retardo e a aceleração considerável da reação? Porque os aceleradores da vulcanização, eles podem trabalhar fazendo com que processos muito lentos se tornem bastante rápidos. Porém, eu tenho alguns processos que são rápidos e é interessante eu retardar eles, porque se eu não fizer esse retardo, eu não vou ter a vulcanização bem feita, o que faz com que meu material perca propriedades mecânicas ou fique totalmente heterogêneo quanto às suas propriedades. Se eu tenho um material bem heterogêneo quanto às suas propriedades mecânicas, isso pode ser uma grandíssima desvantagem. Imagine você, por exemplo, utilizar um pneu em um carro, um trator, o que seja, que ele vai ter regiões bem mais rígidas do que outras. Ora, evidentemente que com o tempo, essas regiões mais rígidas venham a permanecer inalteradas, enquanto aquelas mais macias vão se moldando com o tempo. E aquele seu pneu começa a criar dentes. Isso muda as taxas de desgaste do pneu, tornando algumas áreas muito mais fragilizadas do que outras, o que não faz sentido, né, na sua aplicação. Tá bom? Então, ao depender da situação, eu posso acelerar ou diminuir a velocidade. Tá? E sem o uso de aceleradores, seria necessário permanecer várias horas a 150 graus Celsius para poder atingir um nível de vulcanização adequado. Tá? Então, para solucionar esse problema, foram desenvolvidos os aceleradores de borracha, cuja funcionalidade principal é diminuir o tempo de realização deste. Então, demora acelerando o processo de vulcanização do elastômero. E eu vou falar de dois diferentes, tá? Aceleradores e ativadores ou iniciadores, tá? Porque um basicamente complementa a atividade do outro, tá? Então, mais ou menos ali no ano de 1900, houve a descoberta dos aceleradores orgânicos, como a piperidina, a anilina e o tiocarbamida. Tá? São essas primeiras estruturas aí, que foram os primeiros compostos orgânicos utilizados como aceleradores. E isso daí fez com que nós já podemos criar um produto diferenciado quando falamos da vulcanização da borracha. Porque quando eu for fazer a vulcanização, principalmente a frio, eu não posso ter um produto que é só enxofre, né? Porque ali eu não tenho a ativação da temperatura. Eu vou precisar justamente do meu enxofre com esses aceleradores, iniciadores e aditivos. Principalmente iniciadores, tá? Então, atualmente os aceleradores comerciais, eles são divididos em 3 tipos. As guanidinas, que são derivados dessa estrutura base aqui. Então você pode ver que existe um carbono central conectado a várias amidas. Eu tenho o ditiocarbamatos e seus derivados, tá? No caso aqui, quando eu falo tiocarbamatos, eu tenho aqui o nitrogênio conectado a 2-metil e esse carbono, desculpa, o nitrogênio ligado a 2-etil, tá? E aqui nesse outro etil eu vou ter já um tioetil, que seria com o enxofre. E eu tenho também os derivados de tiazóis, tá? Que seriam esse anel de 5 membros, onde eu tenho 3 carbonos, um nitrogênio e um enxofre dentro da sua estrutura. Tá? E esses tiazóis, eles têm inúmeras aplicabilidades, desde inibidores da corrosão até os aceleradores da vulcanização da borracha. Tá? Aqui eu coloquei essa tabelinha só para a gente poder trabalhar um pouquinho a natureza química do acelerador com suas velocidades. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, as guanidinas,
eu tenho uma natureza química básica deles, e a velocidade de cura é lenta. Eu vou utilizar as guanidinas principalmente quando eu tenho a produção de materiais que eu preciso que eles sejam um pouco mais delicados, onde essa vulcanização não pode ser tão rápida a ponto de eu ter falhas na minha estrutura vulcanizada, tá? Quando eu preciso de uma grande homogeneidade neles. No caso das sulfenamidas, eu já tenho uma natureza química ácida e velocidade de cura bem mais rápida, tá? No caso dos tiazóis, também é uma natureza química ácida e uma velocidade de cura rápida. Os tiurans, natureza ácida e velocidade muito rápida. E os ditiocarbamatos, uma natureza ácida e velocidade de cura super rápida. Aqui, basicamente, quando eu tenho peças muito de geometria laminar, onde a vulcanização não precisa permear muito, e eu posso utilizar esse tipo de cura. Então, note que características ácidas dão maior velocidade ao meu processo de vulcanização, né? E não é à toa isso. Quando você para ver a vulcanização, ela vai ter justamente a adição de enxofre a estruturas de isopreno. E o isopreno possui duplas ligações na sua estrutura, não é? A reação de adição em dupla ligação, ela é catalisada por ácido, se você for lembrar lá de química orgânica 2, né, mecanismo de reação. Se você tem uma adição eletrofílica ou nucleofílica, normalmente elas são catalisadas ou iniciadas por ácidos, justamente porque a minha ligação dupla é uma região de elevada densidade eletrônica e esses elétrons da ligação dupla, os elétrons π, que são mais fracamente ligados, eles conseguem puxar para si, atacando estruturas nucleófilas, tá? Desculpa, estruturas eletrófilas. Então, normalmente os ácidos eles têm essa característica de promover velocidades mais rápidas para esse tipo de estrutura. E eu coloquei aqui um gráfico mostrando o tempo de cura para alguns desses caras. Então eu coloquei os tiurans, os carbamatos ali no começo. Depois você pode ver em vermelho a sulfetamida, em azul o tiazol, e em verde as guanidinas. E basicamente aí eu tenho um tempo, né, passando de 0 a 60 minutos, e ali o que nós chamamos de binário. Binário é uma medida no qual nós conseguimos dimensionar a vulcanização, ou seja, nós conseguimos quantizar a proporção borracha e enxofre para poder saber os parâmetros de vulcanização que nós podemos ter e as velocidades aplicáveis. Afinal, as características mecânicas que eu vou estar dando ao meu material, eles dependem da quantidade de enxofre que é aderido à estrutura. Então, meu binário vai me dar justamente essa fração que eu tenho de adesão. Tá? Então, quando eu coloco esses aceleradores, eu tenho algumas influências, tá? Que basicamente as propriedades do elastômero vão ser influenciadas pelo tipo de acelerador utilizado, e aceleradores de ação muito rápida podem levar à necessidade de alguns retardantes. Então, às vezes é necessário eu equilibrar um pouco minha reação para poder eu ter o produto final da forma desejada. Aí você pode até se perguntar, cara, qual a necessidade de eu utilizar um acelerador super rápido se depois eu tenho que retardar a velocidade dele? Simples. Aceleradores, algumas vezes eles podem ser seletivos. Então, você não pode utilizar qualquer acelerador em qualquer reação química, né? Então, você, ao depender do seu material em específico, você vai utilizar também um acelerador específico. Às vezes a reação é tão rápida que você tem que controlar tanto pela liberação de calor, afinal reações muito exotérmicas precisam ser controladas também para poder não gerar problemas no seu reator, como também para poder o grau de vulcanização ser o desejado, né? Então nós podemos ver que podemos ter peças bem finas e elásticas,
E podemos ter peças bem resistentes. Isso vai depender do tipo de acelerador que eu vou dar para poder ter minhas diferentes vulcanizações. O uso dos aceleradores, ele permitiu algumas coisas bem interessantes, que é fazer a vulcanização em temperaturas mais baixas, traduzindo isso em termos industriais, menos consumo de energia, então maior viabilidade, né? Nós temos também menor tempo de cura, o que faz também que nós temos uma rotação maior das peças, ou seja, maior produtividade, menor quantidade de enxofre, ou seja, menos matéria-prima, gasto menos no meu produto final, a possibilidade de incorporação de cargas, e com isso eu consigo atribuir características distintas ao meu material, e menor degradação térmica e oxidativa, que é justamente o aumento das propriedades químicas e mecânicas, aumentando a possibilidade de aplicar as borrachas em diferentes âmbitos industriais, comerciais ou domésticos, por assim dizer. Né? Mas com isso eu consigo fazer a utilização desse material em N situações distintas. Se eu aumento a aplicabilidade, eu aumento a sua utilidade, consequentemente eu posso aumentar a quantidade de produtos e as vendas. Nós falamos dos aceleradores, né? Agora os ativadores, tá? Porque um acelerador é algo que vem a acelerar o processo, aumentar a velocidade. Mas não basta eu aumentar a velocidade de algo que não acontece, né? Então é aí onde entram os ativadores. Os ativadores, eles vão iniciar o processo da vulcanização. E basicamente eles são substâncias utilizadas no sistema de vulcanização para diminuir o tempo necessário do processo, porque eles vão ativar a vulcanização. Normalmente são utilizados óxidos metálicos, principalmente o óxido de zinco, e ácidos graxos, principalmente o ácido esteárico, né? Então eu coloquei aqui o retículo cristalino, a célula unitária de o óxido de zinco, e aqui o ácido esteárico, tá? Que são os ativadores mais utilizados na vulcanização. Então, mas claro que tem outros, né? Quando eu vou fazer uma vulcanização, eu vou ter meus agentes de vulcanização, normalmente é o enxofre ou alguma substância que tem alta carga de enxofre. Vou ter o acelerador da vulcanização e os ativadores da vulcanização, salvo alguns casos, alguns retardantes. Mas como ativadores, coloquei outros exemplos aqui, como por exemplo, o 2-etil-hexano de zinco, aminas, carbonato de sódio, complexos de zinco de 2,2-ditiobis-benzotiazol, estearato de zinco, óxido de magnésio, óxido de zinco com ácido esteárico, que é aquela mistura mostrada anteriormente, óxido de zinco com ácido oleico, né, que no caso o ácido esteárico são 17 carbonos, o ácido oleico 18, óxido de zinco com oleato de butilamônio, ou o óxido de chumbo, né, que podem ser adicionados ali, seja o de chumbo 4, de chumbo 2, de chumbo 6, tá bom? Todos eles são possibilidades também de ativadores da vulcanização. Alguns aditivos utilizados, né, podem ser justamente o enxofre, acelerador, óxido de zinco, ácido esteárico, que eu faço na minha vulcanização. E em termos de quantidades, note que eu posso ter, por caso do enxofre, ó, de 0,5 até 0,4, de aceleradores 0,5 a 4,0, né, do enxofre, de acelerador 0,5 a 2,0, óxido de 5 de 2 a 10 e de ácido esteárico de 1. Veja que, salvo suas devidas proporções, o óxido de zinco é aquele que eu coloco em maior quantidade justamente para poder ele iniciar o meu processo. Uma vez que ele consiga iniciar bem meu processo, os aceleradores vêm para poder aumentar esta velocidade. E após o meu produto pronto, eu utilizo alguns equipamentos para poder trabalhar o controle de qualidade deles. Afinal, eu preciso estar mensurando a eficiência do meu processo, né? Então, coloquei aqui alguns equipamentos que normalmente são utilizados para poder fazer o controle de qualidade de borrachas. Um deles é o reômetro, tá?
O reômetro é um dispositivo de laboratório utilizado para poder medir a maneira pela qual um líquido, suspensão ou emulsão flui em resposta a forças aplicadas. Nesse caso aqui em específico das borrachas, esse aparelho é associado a medidas de elasticidade e resistência à deformação, tá? Outro que nós vamos ter para o controle de qualidade vai ser o dinamômetro, que basicamente é um aparelho que mensura medidas de tração e compressão em peças. Quando a gente fala da sua aplicação em materiais plásticos, basicamente é referente a medidas de elasticidade e resistência à tração, porque são justamente esses dois pontos que vão dar as diferentes aplicabilidades ao meu material plástico, né? Eu posso escolher ele devido à resistência à tração ou à elasticidade para poder dar suas aplicações, e é o dinamômetro que vai medir isso. E eu tenho também o durômetro, tá? Pode ser o durômetro de bancada, que é o mais utilizado em laboratórios, mas eu também tenho durômetros portáteis, que basicamente, como o próprio nome sugere, ele é um medidor da dureza do material, né? Mas esse método ele faz a medição da profundidade da impressão deixada no material com a aplicação de carga. O ensaio de dureza é bastante utilizado na especificação e comparação de materiais. Além disso, é possível por meio de tabelas obter uma correlação aproximada entre os métodos de determinação de dureza Brinell, Rockwell e Vickers e os valores limite de resistência à tração. Todos esses são escalas que falam sobre a dureza de um material e que podem ser associados à sua aplicabilidade. O quanto de força pode ser aplicado sobre cada um deles antes de você ter os efeitos de rasgo ou de deformação permanente, tá? E aí, se você tem esses parâmetros, você pode falar com mais propriedade sobre suas aplicações, assim, diretamente. Quando eu falo de aspectos econômicos da indústria da borracha, aqui vale ressaltar a diferença entre cada uma delas e como elas vêm sendo aplicadas hoje em dia. Atualmente, consome-se cerca de 15 milhões de toneladas de borracha por ano no mundo. É muita coisa quando você para poder mensurar, né? Sendo que desses 15 milhões, 5 milhões basicamente são da borracha natural. Afinal, imagina aí, você tem que ter plantações de seringueira muito grandes para poder abastecer isso, né? E 2/3 vão ser de borracha sintética, ou seja, 10 milhões de toneladas. Tá? Como é um resíduo da indústria petroquímica, de fato é mais fácil de você obter sua matéria-prima, uma vez que é resíduo. E a indústria petroquímica vai ter o seu foco principal na produção de combustíveis, principalmente, mas as borrachas e plásticos permanecem ali também no páreo, como utilização desse material. As atividades do setor elas são realizadas basicamente em 2 estágios, que vão ser a produção de materiais e a fabricação de artefatos. Onde a produção de materiais estritamente é do material bruto, tá? Do material estrito, como placas, como fios, como tarugos desses borrachas. Por sua vez, a fabricação do artefato já é a aplicação da produção de materiais. Mas ambos, eles mexem o aspecto econômico da indústria da borracha. Porque um deles é o tratamento prévio das peças, enquanto o outro já é a aplicação visando o consumo final. Mas os dois mexem a economia, né? Então, a fabricação de artefatos é dividida em 2 grandes grupos, que no caso, nós podemos chamar de indústria pesada, que basicamente ela é constituída por fabricantes de pneumáticos, basicamente pneus, né? Seja para automotores, para carros, motos, também para bicicletas, dentre outros, tá? E temos a chamada indústria leve, que inclui os fabricantes de todos os outros artigos de borracha. Quando você para poder ver em termos de faturamento, né? O faturamento mundial do setor é estimado em cerca de 25 bilhões a 30 bilhões para os fornecedores de materiais, ou seja, para o primeiro escalão da indústria,
em torno de 70 bilhões para os fabricantes de pneumáticos, porque se você for parar para ver a quantidade de pneus que é utilizada hoje é absurda, né? Não só por carros, mas também por outras estruturas maiores. Se vocês nunca viram, por exemplo, a manutenção de uma roda de trator, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Tipo, uma roda de trator por si só, uma única roda, né, de tratores comuns, é em torno de 30 mil reais. 30 mil uma única roda, porque a quantidade de borracha ali é muito grande, a tecnologia aplicada é muito grande, o peso que você tem é absurdo, o uso de matéria-prima é gigantesco, né? Então, nós temos aí 70 bilhões por ano para os fabricantes de pneumáticos e de 35 a 40 bilhões para os fabricantes de artefatos leves, né? Ou seja, luvas, O-rings, material de vedação, sacos, esse tipo de outros materiais, tá? Atualmente, 90% da produção mundial de borracha se encontra em países do Sudeste Asiático, principalmente na Malásia, Tailândia e Indonésia. Tá? Isso daqui justamente devido àquele efeito que nós vimos ali no início dos anos de 1900, no qual, início não, né, 1934 por ali, no qual algumas sementes foram levadas daqui do Brasil para colônias inglesas no Sudeste Asiático, que é justamente essa região. E como eles conseguem manter o controle bem estrito de algumas pragas da lavoura, eles conseguem ter uma produção muito grande de borracha natural, porque as árvores de seringueira, elas conseguem viver por muito mais tempo, né? Então você vê que 90% da produção mundial se remete a esses países, tá? E por outro lado, né, Paulo Morcelli, que é um técnico de análise de borracha natural da Companhia Nacional de Abastecimento, vulgo Conab, diz que a produção nacional está concentrada em São Paulo, com aproximadamente 34%, no Mato Grosso com 29% e na Bahia com 15% da produção, tá? E aqui, mesmo assim, o Brasil ainda consome mais do que produz, né? Então, mesmo nós sendo um dos grandes produtores mundiais, claro, essa região aqui do Sudeste Asiático produz em torno de 90% da borracha do mundo, mas quase que o restante é no Brasil, os outros 10%. Então nós produzimos muito, mas ainda assim consumimos muito. Então, por exemplo, esse daqui foi um dos casos que foi um dos picos que eu encontrei, tá? Quando a gente vai analisar os gráficos de produção versus consumo. Mas em 2001, por exemplo, o Brasil produziu em torno de 90 mil toneladas de borracha natural, mas a gente consumiu 218 mil toneladas. Você vê que tem um déficit aí de 128 mil toneladas de borracha natural. É muita coisa, né? Mas mais do que o dobro, né? Então, eu tenho que esse déficit da produção e consumo, ele basicamente é a quantidade que a gente importa de regiões como a Malásia, Tailândia e Indonésia. Eu coloquei aqui no mapa, né, Sudeste Asiático, vocês verem, ó, Tailândia seria esse daqui, tá, em vermelho, Malásia em azul e Indonésia e tudo isso aqui em verde. O clima nessas regiões é bem propício à produção das seringueiras e dessa forma fazendo com que o plantio seja bem viável. Além disso, como eu já comentei, a tecnologia de produção aqui, ela deu um passo bem avançado na produção desse tipo de material, tá? Quando a gente para poder ver no Brasil, tá? Eu coloquei aqui alguns outros, mas olha só. Isso já São Paulo mostrando aproximadamente 54,22%, né, da produção, com 92,993 toneladas, seguido do Mato Grosso, com 24,78%, com 42,492 toneladas. Depois a Bahia com 13,3%, Espírito Santo com um pouquinho, né, 0,5%, e todos os outros demais estados com 7,37%.
E aqui estimando a produção de 171,5 toneladas de borracha natural. Tá? Essa produção aqui é referente ao ano de 2018, foi um dos últimos dados que eu consegui encontrar, tá bom? E aqui, falando do aspecto econômico, eu posso falar um pouquinho sobre a evolução da produção brasileira, tá? Então, olha só, esse gráfico, esse conjunto aqui, ele retrata somente até 2010, tá? Mas a partir daqui houve uma certa estabilidade na produção, como a gente pode ver, 2010 até 2018, ó, subiu só para de 135 para 171, né? Então não é uma diferença tão grande assim quando você vê aqui a diferença dentre as décadas. Então olha só, quando a gente para poder ver de 1960 até 1990, nós tivemos aqui variando na casa dos 20 e poucos, né? 23,5, 25, 27,5, 24,3 em 1990. Quando vamos para os anos 2000, aqui houve um boom muito grande, porque a produção da indústria brasileira aqui começou a exigir mais matéria-prima. Então, nós começamos a utilizar mais borracha, a produzir mais. Mas você vê que em 10 anos, a produção permaneceu constante. E em 2010, nós produzimos 135 mil toneladas, mas nós importamos 215 mil toneladas. Então, nosso consumo anual aqui foi de 350 mil toneladas, no qual nós não produzimos nem metade. Nós importamos essa borracha principalmente da Indonésia. 50% veio da Indonésia, enquanto 23% veio da Tailândia, 20% da Malásia e 7% do Vietnã. Tá? De todo esse material, aproximadamente 80% desses 35 mil toneladas foi aplicada na fabricação de pneus, tá? Onde o pneu possui praticamente 36% de borracha. Tá? Os outros 20% foi para a produção de outros, né? Algumas autopeças, solado de calçado, luva cirúrgica, preservativo, tubo cirúrgico, catéteres. E nós temos aqui o lucro médio das atividades por hectare. Então, olha só, no ramo da seringueira, né, ou seja, a produção da borracha natural, o lucro por hectare está na faixa de, em termos real por hectare, tá? 3.100, enquanto na cana-de-açúcar 125. Vemos que a borracha apresenta um lucro muito superior ao da produção de cana-de-açúcar, que nós vimos muito bem lá na indústria do etanol, né? Mas exige um cuidado melhor, um cuidado mais de perto, exige um trabalho manual maior e exige também condições adequadas para o plantio. Então, diferente da cana-de-açúcar, eu não posso sair plantando ela em todo lugar e esperar que a planta cresça e consiga me dar produto, consiga me dar matéria-prima, né? Já é uma planta que possui algumas restrições a mais, tá? Mas ainda assim podemos ver que é um processo bastante lucrativo, de fato, tá? E com isso chegamos ao final dessa parte de indústria de borracha. Vimos aqui diferentes aspectos a serem trabalhados, né? Vimos um review histórico, no qual vimos que não temos uma idade ao certo no qual a borracha começou a ser trabalhada, mas o relato que nós temos foi desde que Cristóvão Colombo voltou aqui das Américas com uma bola de borracha para a corte espanhola, e lá já se viu que aqui eram produzidos materiais com características da borracha que poderiam ser dados diferentes aplicabilidades. Quando a gente vai lá para os anos de 1820, o processo industrial começa a crescer, né? Máquinas voltadas à indústria da borracha começam a ser criadas. Temos aqui um viés que é induzido também pelo transporte mundial, né? Vimos que as colônias inglesas começaram a utilizar também da seringueira, tornando-se os maiores produtores mundiais, um pouco mais à frente, né?
Vimos que o processo base de produção da borracha basicamente se dá por um misturador e depois por uma moldagem e depois a vulcanização, onde nós vamos melhorar as propriedades, tá? Vimos diferentes aplicabilidades das borrachas naturais e sintéticas e suas características, várias borrachas sintéticas, os processos individuais, né? Mastigação, mistura, calandragem, extrução e vulcanização. Cada um com seus devidos equipamentos. Trabalhamos bastante a parte de vulcanização, onde nós vamos ter essas estruturas intermediárias de enxofre, mas junto com a vulcanização falamos também de aditivos e aceleradores, e depois de equipamentos de qualidade, de controle de qualidade, para poder ver se conseguimos fazer a borracha nos parâmetros que desejamos. E terminamos falando um pouco sobre os parâmetros econômicos da indústria da borracha e como isso daqui movimenta a economia brasileira e mundial, tá? Então, galera, terminando o assunto estrito de hoje, eu volto a vocês e pergunto, quanto ao que vimos aqui, alguma dúvida, pergunta, comentário, quer que eu volte a alguma parte específica do texto?